Hoje nós vamos tratar sobre vida espiritual. Eu quero que em cada momento que você estiver ouvindo essa palavra hoje, você comece a comparar o que você espera de você mesmo e o que Deus espera de você, para você perceber a diferença quando nós esperamos algo de nós e quando Deus espera algo de nós. Amém? Então, você que trouxe a sua palavra, a palavra do Senhor, de maneira digital, física, não importa, ela também vai estar aqui na projeção. Abra lá no livro de 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículos 19 a 21. De repente a minha versão vai estar um pouco diferente da sua, porque a minha versão é a nova versão transformadora. É uma versão aí que ela é mais palpável para quem está começando na palavra, mais clara para quem quer entender a palavra de Deus. Elias partiu e encontrou Eliseu, filho de Safate, arando um campo. Havia 12 parelhas de bois no campo e Eliseu arava com a última parelha. Elias se aproximou de Eliseu, lançou sua capa sobre os ombros dele e continuou a caminhar. Eliseu deixou os bois ali, correu atrás de Elias e disse: primeiro deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, então o seguirei. Elias respondeu: pode voltar, mas pense no que lhe fiz. Eliseu voltou para a parelha de bois e os matou. Usou a madeira do arado para fazer fogo e assar a carne. Distribuiu a carne para o povo da cidade e todos eles comeram. Então partiu com Elias como seu ajudante. Hoje nós vamos falar sobre o chamado de Eliseu. Eliseu, ele foi um profeta que viveu num tempo muito difícil. É um tempo de crise social, econômica e política. Era um tempo de guerra entre Israel e a Síria. Um tempo também em que as pessoas estavam cultuando outros deuses. É um tempo de apostasia. Mas um pouco antes de Eliseu ser chamado, ainda existia a história do grande profeta Elias. O profeta Elias, ele desafiou os profetas de Baal, e Deus imperou através daquela vida, e ele acabou dizimando os profetas de Baal. Após esse episódio, um episódio em que os profetas também de Deus eram perseguidos e mortos por Jezabel e Acabe, Jezabel, depois deste episódio dos profetas de Baal, ela queria a cabeça do profeta Elias. E para o profeta Elias, isso foi a gota d'água, porque ele achava que só ele restava como profeta. E Deus lá na frente fala para ele: não, eu tenho 7.000 profetas ainda que não se dobraram, não se preocupe com isso. Mas isso fez com que o profeta Elias se lançasse debaixo de um pé de zimbro e desejasse a sua própria morte. Ou seja, o estado físico do profeta Elias entra em colapso. E quantas pessoas não estão assim? Porque ele estava cansado. Porque o ministério de um profeta não é uma coisa fácil. Mas a nossa vida também no dia a dia não é uma coisa fácil. Então muitas pessoas encontram-se cansadas, só que não sabem buscar o descanso que é no Senhor. E o psicológico do profeta, ele foi abatido por um estado de depressão. Até mesmo um homem de Deus pode estar depressivo. Há uma reação química, há algo também espiritual, há algo físico que acontece. E nós temos que buscar o tratamento em Deus, nos médicos. Não é feio, é importante que nós venhamos nos tratar. E a saúde espiritual dele com isso também ficou abalada. E ele desejou a própria morte. Mas em nenhum momento ele se aparta de Deus.
Em nenhum momento ele abandona Deus, ele pede a morte, ele pede para que Deus o recolha, mas porque ele queria estar em Deus. Não há lugar melhor que estarmos em Deus. Então, o que acontece aqui? Deus vem e dá um tratamento para Elias. E olha só como o mundo é. Às vezes nós estamos invalidados momentaneamente. Um probleminha sequer que você tenha, o mundo lá fora já pega e te descarta. Você não serve mais. Por isso que nós temos que estar sempre conectados ao Senhor. Porque olha o que ele faz com o profeta Elias. Ele cuida do profeta Elias. Ele manda um anjo, o anjo alimenta, ele volta a descansar, o anjo depois o acorda e alimenta aquele homem de novo. E fala: coma, que a caminhada é longa. E depois daquele alimento ele anda mais de 800 quilômetros a pé. Mas olha como nós temos que estar em Deus. Deus ali, ele dá o remédio. Ele dá o remédio necessário para que aquele homem continue a jornada profética dele, porque não era chegado o tempo dele ser arrebatado. E Deus ainda tinha um propósito. Então Deus acalma ele, diz, depois do momento onde ele chega no local, ele sobe ao Monte Horebe, continuava recluso ainda, mas Deus tem uma conversa íntima com ele, e diz: eu também tenho mais 7.000 profetas, como eu falei anteriormente, que não se dobraram a Baal, e você vai ungir Eliseu, o seu sucessor. Se levante. E olha só, então há muitas pessoas que elas querem cura, libertação, elas querem se levantar, mas nós não somos um fim em nós mesmos. Nós não temos um caminho de superação senão em Deus. E aí a pessoa apresenta o pior dela, a raiz de amargura dela, os problemas dela, a vida dela no momento de dificuldade, do pior da sua vida, você quer encontrar com Deus. E não há justificação de Deus se nós não temos comunhão. E quando nós temos comunhão, acontece igual o profeta: Deus cuida, Deus trata, Deus nos descarta. Para Deus nós não somos só uma matrícula, ou só uma carteira de trabalho, ou somos um objeto de descarte. Para Deus nós somos importantes, porque se nós não fôssemos importantes, Ele não teria dado o seu Filho unigênito para morrer na cruz por nós. Eu acho que o maior sacrifício já foi realizado, e nós temos dificuldade de realizarmos pequenos sacrifícios, porque todo sacrifício que nós formos fazer, mesmo se fossem unidos, não chegaria ao sacrifício de Cristo. Então Elias, ele se levanta e continua a cumprir o seu chamado. E olha só que interessante, Elias, ele era líder da escola de profetas. Só que Deus manda ele ir atrás de um agricultor, que era Eliseu. Mas por quê? Porque Deus, ele é aquele que sonda os corações, e ele enxerga lá na frente. E nós vamos ao longo dessa mensagem entender porque ele era o escolhido. Até eu estava rindo enquanto eu estava meditando sobre a palavra, que quando Elias é arrebatado, os aprendizes de profeta da escola, eles ficaram durante 3 dias às margens do rio Jordão, procurando onde Elias pudesse ter caído. Então eu achei engraçado isso, porque enquanto Eliseu experimentava aquela manifestação clara e latente espiritual, né? Ali ele sendo arrebatado, sendo levado, os aprendizes dos profetas estavam procurando onde o profeta Elias pudesse ter caído. Então a gente entende um pouco por aí por que ele escolhe, por que Deus escolhe Eliseu. E Eliseu, o nome de Eliseu, ele é muito interessante o significado. Deus é salvação. Deus é salvação. Então a palavra nos diz lá no versículo 19 que Elias partiu e encontrou Eliseu arando um campo. Ou seja,
ele estava na última parelha de bois, ou junta. Essa parelha é o que arava a terra. Então era a união de dois bois com um arado, e a pessoa ia empurrando esses bois, conduzindo. E ele estava atrás desta última parelha. E eram 12 que tinha ao total, ou seja, 24 bois. Mas eles andavam em pares, por isso que é parelha. Olha só. Então, Elias encontra Eliseu com a mão no arado, diante desta última junta de boi. Era um trabalho duro, braçal, ao sol. E Deus estava chamando uma pessoa que estava trabalhando. Deus, ele não estava procurando alguém que estava disponível. Deus buscou alguém que estava comprometido com a sua vida ali. Ele não estava no momento espiritual ali. Eliseu, ele não estava ali orando, ele estava trabalhando. E eu acho interessante, porque às vezes você convida uma pessoa para vir para o culto, e ela fala assim: ah, então eu não estou indo porque agora a pós-graduação está tomando meu tempo. Ah, eu não estou indo porque o trabalho está me consumindo. Ah, eu não estou indo porque eu estou com tantas reuniões que você não faz ideia. Isso é pura mentira. Porque na verdade é o seguinte: o ser humano, ele é desse jeito. Se há um interesse para a sua vida, ele arruma tempo. E se não há interesse, não há tempo na agenda. Porque se nós olharmos o reflexo da vida de Eliseu, ele estava trabalhando, ocupado. Então, como é que você quer prioridade nas coisas de Deus para a sua vida, se você trata como uma opção? E Deus não é injusto. Ele vai olhar para quem está tendo comunhão com Ele. Ele vai olhar para quem está orando, pagando preço, orando às madrugadas, buscando, trabalhando na obra. Ele não é injusto. E o que acontece aqui? Nós, como crentes, como pessoas que creem em Deus, não há nada, não há compromisso maior que a nossa comunhão. Porque se algo está tomando tempo da tua comunhão, você não é convertido. Você não entendeu ainda o que é um reino espiritual vindouro, o que é arrebatamento, o que é volta de Cristo. Você não entendeu. Você não entendeu qual é a importância da sua vida espiritual e do seu tempo determinado nesta terra. Olha aí, ó, meu Elias, faz 6 anos hoje que o meu Elias, Deus o chamou, que é a minha sogra, uma pessoa que investiu grandemente no meu ministério, para que eu estivesse aqui hoje. Chamou, e já passam 6 anos. Então, está na hora de nós começarmos a ter essa percepção sobre a nossa vida espiritual, esse compromisso. E olha só que interessante, Eliseu, ele estava preparando a terra, certo? Porque ele ia fazer o quê? Ia plantar, ele ia semear, ele ia colocar a boa semente para produzir o sustento para a sua casa. Mas assim como ele preparava aquele solo, olha só, o coração dele já estava preparado para se receber a semeadura de Deus. Preparado para receber a sementinha que vinha do céu. A Bíblia não relata isso, mas eu tenho uma íntima convicção que Eliseu, ele tinha algo especial com Deus. Ele tinha uma intimidade com Deus, porque Deus não iria entregar para qualquer um algo tão importante que era um ministério de profeta, porque o profeta, ele era a própria boca de Deus. Não é para qualquer um. Então tem que haver alguma comunhão, algo interno muito forte. Deus não ia chamar um desocupado,
que não tem compromisso, porque a pessoa desocupada ela não tem compromisso nem com ela mesma, imagina com Deus. Então Deus não ia colocar esse chamado na mão de qualquer um. Então nós temos que fazer uma reflexão aqui, porque o que acontece? Nós somos muito bons, nós estamos sempre aptos e preparados, e preparamos as nossas atitudes, o nosso coração, a nossa vida, para receber algo do nosso interesse, para buscar para a nossa vida, para o crescimento material. Arrumamos aquele tempo necessário, e nós não temos a proatividade quando se trata das coisas de Deus. Então nós nos tornamos pessoas desanimadas, desestimuladas, que tanto faz, tanto fez as coisas de Deus. E se você não tem essa força, se você não tem essa busca para a sua própria vida, você está doente espiritualmente falando. Você está numa área de prostração, e isso faz com que você caia em abismos, porque você não tem aquele amor, aquele apego, aquela busca por Deus. Mesmo em meio às suas dificuldades, você não consegue. Então é hora de você despertar e observar, olhar para a sua vida, porque a Bíblia não é uma janela para a gente ficar apontando para ninguém, é um espelho para a gente olhar para nós mesmos. Então, se nós não estamos desta maneira, com o coração apto para receber um chamado, para receber uma palavra e mudarmos definitivamente a nossa vida, nós estamos como foi pregado terça-feira aqui, como o solo rochoso ou pedregoso. O que acontece nesse solo? As raízes não conseguem atingir uma profundidade, nasce, germina, só que logo, por não ter uma profundidade, não consegue buscar nutrientes. Então vem o sol e mata, é um conjunto, mata em cima e mata embaixo. Ou se não, é o solo em meio aos espinhos, cresce, se forma, quando está crescendo e querendo atingir uma estatura, os espinhos vêm e sufocam. E isso são as coisas do mundo que nós permitimos que sufoquem as nossas vidas, que tomem lugar onde não é para tomar. E olha só, na Bíblia Deus sempre elege os ocupados, aqueles que estavam trabalhando. Olha, Paulo fazia barracas com Áquila e Priscila. José do Egito, depois de administrar a casa de Potifar, virou administrador na prisão. Davi era pastor de ovelhas e responsável pelo monturo da casa, que é o lixo. Sempre estava trabalhando. Neemias era copeiro do rei. Mateus, coletor de impostos. Pedro, André, Tiago, João, pescadores. Lucas, médico. E lembrando ainda que o próprio Jesus, antes de iniciar o seu ministério, ele tinha uma profissão: ele era carpinteiro. Então quer dizer, se você está no ostracismo na sua vida, saia, porque Deus não vai falar com quem está desocupado. Já diz o ditado popular: mente desocupada é oficina do diabo. Então trata de ocupar a sua mente com as coisas de Deus, com aquilo que vai trazer também algo de frutífero para a sua vida, que vai trazer algo que você vai trabalhar melhor, vai se sentir melhor, mas sempre concomitante com aquilo que é de Deus para a sua vida. Então, quando Elias encontra Eliseu, ele estava trabalhando, e aí Elias se aproxima de Eliseu, e a palavra diz que ele lança a sua capa sobre os ombros de Eliseu. Muita gente fala assim: aqui houve uma transferência profética, aqui foi uma transferência de unção. Não, aqui foi o início do chamado. No arrebatamento de Elias, nós vamos ver mais para frente, que aí sim é a transferência de unção. Mas aqui é chamado. E a vida de Eliseu, nesse exato momento, ela muda para frente. Por que é chamado profético? Porque foi um profeta que o chamou, amando de Deus. E olha só que interessante, Elias
ele não abriu a sua boca, ele não ungiu Eliseu com óleo, ele apenas passou a capa. Mas por quê? Porque existe algo aqui muito profundo para as nossas vidas. Olha só, para os hebreus, quando uma criança ou um órfão recebia de alguém que usava uma capa, o que aconteceu com Eliseu, alguém jogava um manto sobre a pessoa, significava o quê? Que aquela pessoa estava sendo adotada. Então o que acontece aqui? O ministério de Eliseu, ele inicia com a adoção espiritual, porque Eliseu, como nós vamos ver na palavra, ele tinha pai e mãe, mas ele foi adotado espiritualmente. Só que ele foi adotado como primogênito. No entanto, olha só, antes de Elias ser arrebatado, olha o pedido que Eliseu fez para ele, tá? Porque se subentende que o que ele estava pedindo estava baseado na própria lei da herança da época, porque o próprio Eliseu, quando ele passa a capa, ele entende rapidamente o que estava acontecendo com ele. Porque se alguém está aqui, por exemplo, nós estamos aqui, e você não tem conhecimento do que acontece ao seu redor, espiritualmente falando, podem passar a capa e você não vai entender nada. Então olha só, e o que acontecia nesse direito sucessório naquela época? O primogênito tinha direito à porção dobrada, e Eliseu, ele reivindica isso. Olha só, nós vamos lá em 2 Reis, capítulo 2, versículos 9 a 13. Quando chegaram à outra margem, Elias disse a Eliseu: diga-me, o que posso fazer por você antes de ser levado embora? Eliseu respondeu: peço-lhe que eu receba uma porção dobrada do seu espírito e me torne o seu sucessor. Ou seja, ele estava reivindicando o chamado da capa. Elias respondeu: o que você pediu é uma tarefa difícil, mas se me vir quando eu for separado de você, receberá o que pediu, caso contrário não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, surgiu uma carruagem de fogo, puxada por cavalos de fogo, passou entre os dois e os separou, e Elias foi levado para o céu em um redemoinho. Eliseu viu isso e gritou: meu pai! Meu pai! Olha a confirmação. Você era como os carros de guerra de Israel e seus cavaleiros. E quando ele sumiu de vista, Eliseu rasgou as roupas ao meio. Em seguida, pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou à margem do Jordão. Neste exato momento, há a transferência de unção, há a transferência de porção dobrada. Mas não para por aqui. Voltando lá no versículo 20 do texto base, a palavra diz que Eliseu deixou os bois ali e correu atrás de Elias e disse: olha só, primeiro deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, então seguirei. Elias respondeu: pode voltar, mas pense no que lhe fiz. O detalhe de tudo isso aqui é que Eliseu em nenhum momento ele questionou o chamado. Ele já se colocou em uma posição dizendo: eu vou te seguir, Elias. Ele percebeu que era um chamado de Deus. E quantas pessoas estão sendo chamadas há muito tempo, Deus tem passado a capa sobre elas, e elas continuam ainda fingindo que não é com elas, estão fingindo que não é. Quantos dons tem cada banco aqui preenchido, e você está fingindo que não é com você. Quantas palavras Deus na sua longanimidade tem derramado através desse altar, e ainda tem gente achando que não é com ela.
Quantas pessoas estão perdendo a oportunidade de seguir uma vida espiritual abençoada e estão fingindo não entender, continuam dando uma negativa para um chamado que é de Deus, mas não é para a minha vida, é para a vida dos pastores, é para a sua própria vida. E Eliseu, ele vem e se despede dos seus pais, ele mostra a honra, o respeito, a referência, o compromisso que ele tinha com a sua família. E essas características, essa honra, esse respeito, esse compromisso, ele ia fazer com Elias também. Então, o que nós somos, o que nós representamos para nós mesmos, em nossa casa, no nosso trabalho, é o que nós vamos ser também em tudo que nós formos fazer. Agora, se nós formos isso ainda em Deus, vai ser melhor ainda. Porque se você é uma pessoa violenta na tua casa, você vai ser violento uma hora lá fora. Mas se você é uma pessoa que ama a sua casa, você vai amar o seu próximo também. Mas isso fica melhor, fica mais sedimentado quando nós estamos em Deus. Porque Deus nos dá as estratégias para nós também sabermos usar os nossos sentimentos, termos uma postura diferenciada. Amém? Então, aquela atitude de Eliseu, ele não abandona os pais dele, ele despede. É diferente. Mas olha só, olha o que Elias, ele fala para Eliseu na continuidade do versículo 20. Elias respondeu: pode voltar, porque ele tinha pedido para despedir dos pais, certo? Mas pense no que lhe fiz. Pense no que lhe fiz. Esse pense no que lhe fiz seria mais ou menos assim: pensa bem, ou sim ou não, aceita ou recusa. O coração de Eliseu já demonstrava que ele estava decidido, né? As suas atitudes demonstraram isso ao longo dessa palavra. Mas o profeta Elias, ainda assim, ele fez questão de salientar, porque embora fosse um convite de Deus, um presente de Deus, independentemente daquilo que Eliseu ele tomasse por aceitar ou recusar, ia ter um peso. E eu quero trazer isso hoje para as nossas vidas. Quando nós aceitamos o chamado e quando nós nós vamos dizer assim para Deus, não. Quando nós dizemos não para Deus. Olha só, olha o peso da recusa. O peso da recusa vai fazer com que nós nunca venhamos a saber o que Deus tinha como plano para a nossa vida. Nunca nós experimentaremos o que Deus tem para as nossas vidas. Porque se você recusa o seu chamado, se você recusa os seus dons, se você recusa ser uma pessoa que, mesmo que não queira trabalhar na obra, se recusa a se render a Deus, você não vai experimentar jamais. E o maior cativeiro hoje não está fora da igreja, está dentro da igreja. Mas por quê? Porque muitas vezes as igrejas estão lotadas, mas não estão cheias de uma coisa muito importante, que é o Espírito Santo. E acham que estão vindo na igreja, estão cumprindo o seu protocolo muito bem, e Deus está abençoando e Deus vai justificar. Nada disso. É uma recusa tácita, que não é expressa. Tem gente que já recusa expressamente, mas tem muita gente que está, como eu disse antes, fingindo, e esse fingimento faz com que você esteja recusando. E vida espiritual é eternidade, vida material é temporária. É isso que nós temos que começar a enxergar. Além disso,
a sua vida não vai caminhar conforme a vontade de Deus. Você recusou. Então, portanto, se você faz esse tipo de escolha por conta do seu livre-arbítrio, você não reclama do processo que você está passando. Não reclame do processo que você está passando. Sabe por quê? Eu só vou te dizer uma coisa: que uma vida sem direção de Deus é uma vida só com abismos. A pessoa pode achar que está lá próspera lá fora, que está dando tudo certo. Está dando tudo certo, uma maravilha. Mas uma hora não vai dar mais certo. E aí? Aí você vai falar assim: ai meu Deus. Mas esse ai meu Deus é da boca para fora. Esse ai meu Deus não vai ter validade nenhuma. Porque é aqui que é o nosso campo de preparação. É aqui que é o nosso campo de preparação. É aqui que nós buscamos o entendimento para a nossa vida, a direção. É aqui que nos ensina, nos exorta, nos edifica, nos consola. Já que nós estamos falando de chamado profético, nós temos que entender que a profecia de Deus vem para a nossa vida para edificar, para exortar e consolar. E tem gente aí atrás de um monte de adivinhação, vívido, mas se, está e vai, e não acontece nada. Enquanto isso está ficando anêmico porque não recebe palavra. É a palavra que liberta, é a palavra que dá direção, é a palavra de Deus que salva, é a palavra firmada em Cristo, no milagre da cruz que salva. É a mensagem da cruz. É isso que Jesus está requerendo de nós. Sai desse caminho de abismo, se posicione na sua vida, coloca um basta no que tem que colocar. Já é hora. Está esperando ser chamado? Você não vai saber quando vai ser. Por isso nós temos que nos preparar. Então, se você recusou, está na hora de repensar, porque ainda há tempo. Se você está aqui, é porque ainda há tempo. Deus está te dando tempo. Deus ainda está esperando o seu aceite. Mas existe o peso do aceite também. Por quê? Tem renúncia. Aceitar uma vida com Deus tem renúncia. E a sua carne vai brigar inteiramente com o seu espírito constantemente. Não tem jeito. É uma luta. É uma luta. É uma luta. Mas é uma luta de vitória. Porque é na luta que nós vamos ficar fortalecidos. É fazendo o exercício do Espírito que nós vamos fortalecer o nosso espírito. Você não fortalece a sua carne lá na academia? Então fortalece o seu espírito, para que ele vença a sua carne. Aqui sua carne esteja sadia e não esteja lutando contra o seu espírito. E tem preço a ser pago. O preço da renúncia não é fácil. Renunciar ao mundo não é fácil, senão a igreja estava cheia. Cheia de pessoas sedentas, eu digo, buscando, querendo mais de Deus e menos do mundo. E olha só que existe uma diferença. Por mais que tenha o peso do aceite, você anda debaixo da vontade soberana de Deus. E nessa vontade, alguém tem que abrir mão. E nós que temos que abrir mão, porque a nossa vontade não impera. Porque a nossa vontade faz com que nós venhamos recusar. A nossa vontade faz com que nós venhamos sair debaixo das mãos de Deus. Só que a vontade de Deus nos coloca debaixo do propósito dele para a nossa vida. E a vontade dele, ela é boa, perfeita e agradável. E aí você irá experimentar coisas que jamais você imaginou experimentar. Eu acho muito interessante no meu processo de conversão.
Eu venho para a igreja, eu era do mundo, tinha sede pelas coisas espirituais, mas aí eu comecei a me envolver com a igreja. Aí eu me formei no curso de obreiro credenciado, avançamos para o módulo de pastor, e um belo dia o pastor Anderson me convoca, num sábado de manhã, eu lembro até hoje. Ele me chama para uma reunião, ele fala: você quer, eu aceito, eu quero. Mas calma, você não deixou nem eu terminar de falar. Não, mas eu quero, pode me dar que eu quero. Eu nem sabia o que ele queria me propor. Ele falou: eu quero que você seja meu auxiliar. Eu quero. Quando eu começo, e desde esse start, desse começo, eu nunca mais parei. E eu vivo coisas na minha vida espiritual que eu jamais imaginei que eu ia viver. Onde Deus me coloca, sempre tem um propósito espiritual primeiro me esperando. É impressionante. É lindo demais o que Deus tem comigo. E eu era apenas um jovem, hoje já não tão mais jovem, mas eu era apenas um jovem e com a sede de Deus, e nunca, o dia que eu coloquei os meus pés verdadeiramente na igreja, eu nunca mais me apartei dela, porque foi o melhor que eu tive para a minha vida. Então, se eu tiver que pregar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, eu vou arrumar um jeito de pregar todos esses dias. Não vai ter tempo ruim comigo. Não vai ter tempo ruim comigo. E é essa sede que os irmãos têm que se alimentar. Não que vão ser igual a mim, mas eu estou dizendo que vale a pena. Eu sou testemunha viva do que aconteceu. O chamado de Deus é coisa linda. Quando você começa a observar a restauração de um irmão, quando você começa a perceber as pessoas tendo sede por algo que nunca conheceram, nunca ouviram falar, quando você vê uma pessoa ser curada, quando você vê uma pessoa vir testemunhar em nome de Cristo as bênçãos de um Deus vivo, gente, não tem preço que pague. É algo que nós contemplamos e temos uma felicidade que não tem preço que pague, não tem, porque tem valor, e valor não se negocia. Então, quando você aceita, você começa a ter um caminho de direção certa, de crescimento, de uma maturidade, começa a te dar um corpo especial para enfrentamento. Você começa a analisar melhor as coisas. A palavra traz uma maturidade para a gente. A gente para de ser bife, carne. Nós passamos a desenvolver algo diferente. Então, e isso daí é só uns pequenos exemplos. Vem muito mais do que isso. E olha só, Eliseu, ele lá no versículo 21, a palavra diz que ele voltou para a parelha de bois e os matou. Usou a madeira do arado para fazer fogo e assar a carne. Ele ali distribuiu toda a carne pela cidade, pelo povo que estava ali, e todos comeram. Então ele partiu com Elias como ajudante. Elias não falou nada para ele. Elias apenas lançou a capa sobre os ombros dele. Olha, quando o mistério de Deus é tão profundo, não precisa falar nada. Nada. O próprio Espírito testifica. E olha só, Eliseu, ele se desfez de tudo aquilo que pudesse lhe dar esperança para voltar. Porque de repente ali na frente ele poderia tropeçar em algo não dar como ele esperava, ou ele passar uma necessidade, uma dificuldade, e ele olhar para trás e falar: opa, vou voltar. Não, a prontidão dele, ele fez e ele aniquilou tudo aquilo que poderia fazer com que ele tivesse o desejo de voltar. Mas olha só, olha o mais interessante de tudo,
que ele mata os bois que o serviam no trabalho. Ele queima o arado que servia como instrumento de trabalho. Ele destrói aquilo que o servia de bom. É o mesmo que você falar assim: não, agora eu vou ser missionário, eu queimo meu carro. É um exemplo, tá, meus irmãos? Não vão fazer isso, não é por aí. Eu queimo o meu instrumento que me leva e me traz do meu trabalho. Eu queimo, eu aniquilo, porque eu não quero mais olhar para trás, porque Deus me chamou. Eu tenho que olhar para frente. E olha só que interessante, Jesus ele diz na palavra o seguinte: que quem pega no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Porque quando você pega no arado da palavra, você tem que ir só ir para frente, é só avanço. Não tem retrocesso. O mundo faz você retroceder, mas a palavra de Deus, quando entra de verdade, só faz você avançar. Mesmo que você esteja de dificuldade financeira, ou você esteja enfermo, ou você esteja em dificuldade no seu casamento, se você está firmado em Deus, ela vai fazer você avançar. Porque Deus vai trazer o refrigério e vai trazer isso que você precisa para a sua vida de maneira grandiosa. Mas é no tempo dele, porque muitas coisas temos que passar para nós amadurecermos. Então, ele queimou, ele não olhou para trás, ele não deixou atrativo, nem armadilha para que ele voltasse a cair, que ele viesse a cair, não voltasse, que ele viesse a cair. E olha só, como tem gente se prendendo àquilo que prende ele no passado, como tem gente se entregando às armadilhas, como tem gente se entregando a retrocesso, como tem gente que se auto-aprisiona ou deixa alguém aprisioná-la. Tem muitas pessoas se entregando ao cativeiro. Sabe por quê? Porque a pessoa está com dificuldade de queimar essa moita. Não é junta de boi, porque junta de boi serve. A moita não. A moita não. A moita serve para moitar, esconder. Ela representa, sabe o que? A ocultação da verdade da sua vida. Você sabe que é verdade, você insiste naquilo porque está cultivando a moita. Ô moita, taca fogo nisso, moita. Taca fogo nessa moita que está ali, ó, com o inimigo dentro que você está cultivando, deixando cultivar. Taca fogo na moita e olha para frente e fala: Deus, me leva para frente, avança. Essas moitas estão tirando, impedindo você de avançar no Espírito. Essas moitas estão deixando você longe do chamado. Essa moita está impedindo que você tenha sede de Deus, que você desperte para as coisas de Deus, que você fique surdo para as coisas de Deus. Taca fogo nessa moita. Se Eliseu, ele queimou aquilo que o servia, e você aí dando margem para ficar em cativeiro, não dá. A palavra de Deus é isso, ela abre o nosso entendimento, esclarece, abre os nossos olhos espirituais. Eu não quero mais isso para a minha vida. Eu não sou servo de homem nenhum. Eu não aceito cativeiro. Eu vou queimar isso que não serve para a minha vida. Agora o que eu quero é assumir o meu chamado, Senhor. Eu quero avançar. Chega de paralisação, de prostração, de doença. Chega. Chega.
Porque quando nós nos sujeitamos, tem gente que tem a mão tão podre e coloca a mão em você, você fica doente. As coisas na sua vida, elas começam a se dissolver, a não dar mais certo. Então, abra um entendimento. Se sua vida vale muito para Deus, não está valendo nada para você. Então tem que valer para Deus, tem que valer para nós, e tem que valer para quem está do nosso lado, porque nós não podemos aceitar qualquer jugo, porque o jugo desigual nos mata, nos atrofia, nos leva para o inferno. Eliseu recebe o chamado. Eliseu se coloca na posição. Eliseu aniquila, apaga, destrói tudo aquilo que poderia fazer ele retroceder. Honra o seu pai e sua mãe e segue praticamente às cegas do homem. Mas o Espírito de Deus estava testificando dentro do coração de Eliseu. Deus, ele avisou Ló, graças ao pedido e intercessão de Abraão: Ló, te aparta daqui, Sodoma e Gomorra, que eu vou destruir a cidade, mas não olhe para trás. E Ló sai com a sua família. Só que a esposa de Ló, a atitude que ela teve, ela destruiu a família dela inteira. Porque uma mulher sábia, ela edifica o lar, e uma mulher tola, ela destrói o lar. E o que ela faz? O coração dela estava lá no recanto das atrocidades, da prostituição, da corrupção. O coração dela estava lá na fornicação, o coração dela estava lá nos bens, o coração dela estava lá na ausência de Deus, o coração dela estava lá em tudo aquilo que a afastava de Deus. Então a esposa de Ló vem e olha para trás, e o olhar dela a fez ser transformada numa estátua de sal. O olhar para trás impediu o prosseguimento de toda uma vida. O olhar para trás destruiu uma família. Porque o que aconteceu? Ló vai para uma caverna com as suas filhas. As suas filhas coabitam com ele, e nascem dois povos inimigos de Deus. Então, quando nós olhamos para trás, nós já estamos retrocedendo. Olha só o que o coração de uma pessoa fez com ela e fez com a família. Você pode comprometer a sua geração se você olhar para trás. Você pode comprometer a sua vida profissional se você olhar para trás. Você pode comprometer tudo se você olhar para trás. Queima. Jesus falou o quê para os discípulos? Vá e pregue. Se não quiserem, bate a poeira do corpo e dê as costas e vá embora. Vá embora. Então esta palavra, esse chamado, não é apenas um simples chamado, é o que Deus tem para as nossas vidas. É o que Deus ele é um Deus que quer que nós venhamos avançar. Deus ele quer que nós venhamos progredir. Deus não se agrada que nós estejamos estagnados em nenhuma área da nossa vida. Começa a pensar aquilo que eu perguntei no início, para você fazer, que eu disse para você fazer uma comparação. Como anda a sua perspectiva sobre você
e como anda a perspectiva de Deus sobre a sua vida. Para de ter proatividade só para as coisas do mundo, para você ficar erguendo tijolo em cima de tijolo. Não que você não possa, pode sim, pode batalhar, trabalhar bastante. Trabalho faz bem, trabalho lícito, honesto, bom, faz bem para a gente. Não se desanime não. Busque, estude, busque, promova para a sua vida, mas não abandone o que Deus tem para você. É inadmissível, meus irmãos, é inadmissível você olhar para um crente hoje e ele dizer assim para você: pô, meu irmão, por que você não veio no culto? Rapaz, você acredita que eu esqueci que tinha culto hoje? Meu Deus do céu, como é que uma pessoa que tem compromisso com Deus pode esquecer que é dia de culto? Se você sabe que o culto é domingo e terça, não marca compromisso para esses dias. É dia do Senhor. Não deixa também o excesso das coisas te dominar. Então nós temos que olhar a nossa maturidade também, pararmos, pensarmos, refletirmos e olharmos: que vida espiritual é essa que eu esqueço um dia que tem culto? Mas escuta, é toda segunda e domingo também que você tem que ir no culto mesmo? Mas até no Natal, no Ano Novo, você tem que ir no culto? Não dá para ficar em casa não? Compromisso com Deus é compromisso. Não há nada que faça com que eu venha perder o meu compromisso com Deus. Se você não quer avançar, se você não tem entendimento espiritual, se você não quer isso para a sua vida, o problema é seu. Agora, deixa eu avançar. E se nós fizermos a comparação, quantas pessoas se formaram conosco no COC e quantas ficaram para trás? Ali, estudaram, buscaram, foi muito bonito, tinha muita gente, mas cadê? Cadê os pratas da casa? Mas por quê? Por culpa do pastor? Da pastora? Da igreja? Dos irmãos? Não, por culpa própria. Quem ficou pelo caminho é porque quis. Ai, pastor, eu fraquejei. Mas você tem uma igreja intercedendo por você, você tem pastores que oram por você, você tem pessoas que se dispõem a orar por você, te dar a mão quando você está caído. É, pastor, mas eu fraquejei. Então abre a boca, fala. Nós vamos lá te ajudar a te resgatar. Essa é a nossa função. Esse é o papel do cristão: levantar aquele que está caído. Nós não queremos perder você, e Jesus não quer que a gente perca vocês. Jesus não quer nos perder. Só que tem que ter o socorro. Abre a boca. Tá difícil, pastor, tá difícil. Tá difícil, eu não estou conseguindo. Mas vai conseguir, meu irmão, vem cá. Por isso que é bom nós termos o respeito e a reverência necessária aos pastores. Olha lá o que Eliseu fez com os pais. Ele usou tudo aquilo com Elias, porque a palavra diz que Eliseu lavava as mãos de Elias. Olha o cuidado de amor. Olha o cuidado. Que é o cuidado que você tem com o seu pastor, com a sua pastora, com seus pastores? O cuidado que você tem com a igreja, o cuidado que você tem com as coisas de Deus. Cadê esse cuidado, esse amor, a vontade de se lançar na obra para trabalhar? Cadê? Cadê? Cadê essa capa que está passando hoje aqui? Cadê você? Ou você vai ficar esperando o pastor bater na tua porta e falar: pelo amor de Deus, me ajuda? Cadê você que pode e não quer?
ou que pode estar dormente. Acorda, taca fogo nessa moita. Cadê? Gente, Elias passou só a capa, não abriu a boca. Que lindo. É o mesmo que o pastor vir e fazer assim no culto, ó. Sabe o que é isso que o pastor está fazendo? Eu conto com você. Só um gesto de carinho e amor. Comece a pensar. Tem instrumentos aqui para você tocar. Tem microfone para você pregar. Tem uma igreja para limpar. Tem uma porta para atender. Tem projeção para ajudar. Tem muitas coisas na obra de Deus. Quando é o dia de faxina, eu e minha esposa, nós estamos aqui. Quando é o nosso dia. E eu venho feliz, hein? Porque quantas ligações eu recebi de bênção enquanto eu estava limpando a igreja. Quantas? E venho. Ah, mas você é pastor e limpa a igreja? Sempre. Qual o problema? Não é feio? Estou limpando para os irmãos aí, ó, estarem sentando numa cadeira limpinha, num chão limpinho. Aí vem um cafezinho, aí vem a aguinha gelada. Tudo preparado para você se deleitar numa palavra. E tudo feito com amor. Eu me lembro o dia em que nós tivemos no primeiro prédio um problema. E eu tive um sonho naquela noite que o telhado, as vigas do telhado invadiam, quebravam o teto e chovia. E nesse dia, nessa semana, aconteceu isso com a igreja. Deslocou lá. O prédio era antigo, tal. E aí eu lembro até hoje a dor do meu pastor, do pastor Anderson. Como que o pastor Anderson ele se recolheu? Como o pastor Anderson ele mostrou aquela dor atingiu todos nós. No entanto, nós abrimos a sala, né? Lá em casa não era reformado ainda, e a sala é bem grande, nós fizemos o culto na sala, né? Abrimos a nossa casa para Deus. Mas aquilo ali eu pude ver quem eu sigo, quem é o meu pastor, o amor, o detalhe. Cada detalhe pode ser o mais simples, mas foi feito com amor, foi feito com carinho, com diligência, com preocupação com cada um de vocês que está aqui. Foi feito tudo isso, e até hoje é assim. Ele não se cansa. E vou dizer que o pastor é a pessoa mais sobrecarregada da igreja. Não tem igual. Então honre seu pastor, a sua pastora. Honre seus pastores, honre a sua igreja. Honre. Para você estar aqui, há um preço pago. É difícil, mas a gente não reclama não. A gente faz com amor. Seja na chuva, no sol, em qualquer estação nós estamos aqui. Eliseu, ele não se apartava da presença de Elias por nada. Nós já estamos encerrando. Eliseu, ele foi ungido por Deus. Ele foi escolhido e separado para o ministério profético. E se você não sabe, se você um dia tiver um ministério, não se esqueça que a palavra ministério significa trabalho. Então, a hora que você assumir um ministério na sua vida, lembre-se que você vai ter que trabalhar, e não é pouco, mas vale a pena cada gota de suor. Então Deus, ele estava guiando Eliseu, mas Eliseu tinha que fazer a parte dele. Não basta só Deus fornecer os meios e nós não fazermos a nossa parte. Porque Deus, ele tem chamado homens e mulheres para fazer parte da sua boa obra aqui na terra. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Ele almeja mais do que um frequentador de culto, inveterado por suas ambições pessoais, apegado às coisas materiais, que vive olhando para trás e fugindo do seu chamado. E Deus, ele não quer isso. Se você está vindo na igreja para ocupar espaço, fique em casa, meu irmão. Não gasta combustível não, está caro. Fique em casa.
fica em casa, vai ser melhor para você. E aí você não vem também dar sobrepeso. Chega de obeso espiritual na igreja, chega. Está na hora de nós amadurecermos, arregaçarmos as nossas mangas e pegarmos no horário, parar de olhar para trás. Porque Deus, Ele está ansiando por filhos que assumam realmente o chamado, que se comprometam com a boa obra dele aqui na terra, que se comprometam com suas vidas espirituais, e se comprometam com a sua igreja, para que a igreja cresça, para que a igreja persevere, para que a igreja prospere e leve a mensagem da cruz e a salvação para as pessoas que necessitam. E se nós nos posicionarmos como Eliseu, a nossa vida irá avançar em todos os sentidos, e o principal deles, o sentido espiritual. Porque o sentido espiritual das nossas vidas é aquele sentido que dá respaldo, estrutura, proteção para todos os outros sentidos da nossa vida. Embora nós tenhamos um único caminho, verdade e vida, que é Jesus, e se nós quisermos chegar ao Pai é só através dele, nossa vida aqui fora tem muitos sentidos, no seguinte sentido, olha, sentido do sentido, né? Nós temos uma família muitas vezes para cuidar, um trabalho para zelar, uma família de sangue para cuidar também. Nós temos amigos, nós temos deleites, nós temos afazeres, nós temos inúmeras coisas todos os dias. Esses são os sentidos. Mas essa vida só vai ter sentido verdadeiro se tiver graça. E essa graça só vem de Deus. Graça, porque a misericórdia nós temos, mas nós temos que buscar a graça. Então, assuma o seu chamado. Não deixe vestígios que pode atrapalhar o seu avanço. Não olhe mais para trás. Honre quem precisa ser honrado, isso é muito importante. Honre, honre. E siga o propósito de Deus, que só Ele tem para a sua vida. Siga esse caminho. Hoje, eu creio que você, a partir do momento que você digerir melhor esta palavra, você vai ter condição suficiente de analisar como anda a minha vida com Deus. Eu aceito ou recuso? Eu aceito ou recuso? Tem peso, mas o pior peso é de quem recusa, porque é um peso que te leva para o abismo. E esse foi o chamado de Eliseu. Porção dobrada, porção de espírito dobrada, milagres em dobro. E este homem é lembrado até hoje no memorial do Senhor.